Porque esta guerra, essa obra, ela não é nossa. Nós somos só colaboradores. E nós, como igreja, nesta manhã, nós estamos decididos, Senhor, a viver aquilo, Pai, ó Senhor, que a avó do Pedro acabou de nos dizer, de viver, Senhor, com uma só visão, vivermos em união, porque a Tua palavra que nos promete que onde tem união, é o Senhor que decreta e determina a bênção e a vida eterna. Abençoa a sua casa, a sua esposa, abençoa os seus filhos, os seus netos, abençoa este ministério frutífero, Senhor. Continua abençoando a vida do teu servo, é que nós, como igreja de Ivreia, apresentamos a ti em oração, a vida do teu servo, nesta manhã. A igreja diz, amém. Deus te abençoe, meu pastor. Deus te benedica, pastore. Meus irmãos, mais uma vez, quero saudá-los com a paz do Senhor. Ele voglio ancora salutarvi una volta con la pace del Signore. Desejo verdadeiramente que esse seja um dia de bênção sobre a sua vida. Desidero veramente che possa essere un giorno di benedizione sulla tua vita. Nós viemos com temor e tremor cultuarmos a Deus. Noi siamo venuti con timore e tremore per cultuare il Signore. Estamos no primeiro dia da semana, Siamo nel primo giorno della settimana também no primeiro domingo do mês e 7. anche la prima domenica di luglio. E estamos aí rumo ao próximo ano, né? Já passamos da metade do ano. E andiamo verso il prossimo anno, abbiamo già passato la metà dell'anno. Graças a Deus, Grazie a Dio pelas muitas bênçãos que o Senhor nos tem concedido. per le grandi benedizioni che il Signore ci ha concesso. Eu e você somos frutos das misericórdias do Senhor. Io e te siamo frutti della misericordia del Signore. Verdadeiramente podemos dizer como o Jeremias, o profeta. Noi possiamo dire veramente come Geremia, il profeta, Ele confessa no livro onde ele só lamentou. il confesso nel libro dove lui è solamente lamentato, Ele disse que ele reconhecia dice che lui que riconosceva as misericórdias do Senhor che le misericordie del se Signore renovam a cada manhã. si rinnovano ogni mattina. Antes de eu e você levantarmos essa manhã, Prima di alzarci questa mattina, a misericórdia levantou primeiro la misericordia si è alzata prima e nos trouxe até aqui. e ci ha portato fino qui. Então nós somos gratos a Deus Quindi noi siamo grati a Dio e reconhecemos que se não fosse Ele, e riconosciamo che se non fosse per lui, nós não teríamos conseguido. noi non ci saremmo riusciti. Glória a Deus. Louvar a Deus pela vida do nosso amado pastor Cleidson, Lodare Dio per l'amato pastore Cleizzo, sua casa, sua casa, que aqui estão fielmente servindo a Deus, che sono qui fedelmente servendo il Signore, conduzindo um aprisco, conducendo un gregge gregge de ovelhas di pecore rumo aos céus. verso il cielo. Aleluia. Eu quero convidá-los a um texto na palavra de Deus. Voglio invitarvi ad un testo della parola di Dio. Glória ao Senhor. Daqui a pouco, se a equipe de louvores puder louvar a Deus com mais um cântico, Dopo l'equipe di lode, se può lodare il Signore ancora con un eu canto, vou tentar terminar antes do almoço para dar tempo de vocês cantarem. io cercherò di finire prima del pranzo per poi darvi il tempo di cantare. Aleluia. Capítulo 3 do livro de Gênesis. Capitolo 3 del libro di Genesi. Gostaria de refletir com os irmãos nessa palavra. Volevo riflettere con voi con questa parola. Apenas 4 versículos. 4 versetti solo, Do versículo 6 ao versículo 10. dal versetto 6 al 10. Gênesis capítulo 6, versículo 10. Capítulo 3, versículo 6 ao 10. Versetto 6 al 10. Aleluia. Glória a Deus. Vou ler os versículos pares, a igreja os versículos ímpares. Io leggerò i versetti pari, la Chiesa i versetti dispari. Platão observou que l'albero era buono per nutrir-se, que era bello da vedere e che l'albero era desiderabile per acquistare conoscenza. Prese del frutto, ne mangiò e ne diede anche al suo marito, che era con lei, e degli ne mangiò. Allora si aprirono gli occhi ad entrambi e si accorsero che erano nudi. Unirono delle foglie di fico e se ne fecero le cinture. Poi udirono la voce di Dio il Signore, il quale camminava nel giardino sul far della sera. E l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza di Dio il Signore fra gli alberi del giardino. Dio il Signore chiamò l'uomo e gli disse: Dove sei? Tutti? Ele rispose: Ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura, perché ero nudo e mi sono nascosto. Amém. Podemos assentar. Possiamo sederci. Glória a Deus. Eu acredito que os irmãos já viram ali os anúncios sobre a Marcha para Jesus.
Credo che i fratelli abbiano già visto lì l'annuncio per la marcia per Gesù. Seria muito importante que você pudesse participar. Sarebbe molto importante che tu potessi partecipare. Nós temos as malhetas ainda do outro ano, que vão ser as mesmas. Abbiamo le magliette dell'anno passato che saranno le stesse. E se alguém desejar, E se qualcuno desidera, amanhã nós estaremos enviando a encomenda para a gráfica. domani poi manderemo l'ordine alla grafica. Que a gráfica também ela fecha, eles vão em férias. Anche loro chiudono, vanno in ferie. E logo no mês das férias, E subito nel mese delle ferie, logo ao passar o mês das férias, nós teremos a Marcha para Jesus. appena finito il mese delle ferie, ci sarà la marcia per Gesù. Um grande evento evangelístico. Un grande evento Nós evangelistico. vamos caminhar da Praça Estatuto até a Praça Castelo. Andremo da Piazza Statuto fino a Piazza Castello. E ali nós teremos uma grande concentração evangelística. E lì avremo una grande concentrazione evangelistica. Hoje, graças a Deus, já temos a confirmação. A Comune está nos concedendo 1000 cadeiras. Grazie a Dio il Comune ci darà 1000 sedie. E é claro que eu acredito que, como no ano passado, nós chegamos a quase 2000 pessoas. Credo che come nell'anno passato arriveremo a quasi 2000 persone. Esse ano, E quest'anno o comitê organizativo da marcha il comitato organizzativo della marcia entendeu que seria muito bom ha capito che sarebbe molto bello quando nós estivermos lá na Praça Castelo, per essere là in Piazza Castello. nós estarmos sem as malhetas. Noi abbiamo senza Senza le le magliette, É por quê? Porque as pessoas que passavam no ano passado, perché le persone che passavano l'anno scorso eles entendiam que a gente estava fazendo uma manifestação, capivano che noi stavamo facendo una manifestazione, todos nós com a blusa azul, tutti noi con la maglietta azzurra, com aquela frase evangelística, con quella frase evangelistica, e aí ficamos o nosso grupo. e lì è rimasto il nostro gruppo. Graças a Deus tivemos muitas conversões, Grazie a Dio ci sono state molte mas conversioni, as pessoas tinham alguma dificuldade de se aproximar do grupo. ma le persone avevano difficoltà ad avvicinarsi al Então gruppo. nós vamos estar com a malheta durante a marcha, Quindi noi avremo la maglietta durante la e marcia assim a gente traz uma mensagem, um impacto visual para a cidade e così também. porteremo un impatto visuale, un messaggio alla città. Mas quando chegarmos ali, convidamos irmãos a nós tirarmos as malhetas, Ma, quando arriviamo lì invitiamo i fratelli a togliere la de maglietta forma que a gente seja como qualquer turista que está na Praça Castelo. in modo di essere come qualsiasi turista che lì in Piazza E Castello eles se sintam parte desse movimento. e loro si possono sentire parte di questo Então, movimento. quem desejar pode indicar para o pastor Cleiton hoje ainda a sua medida, Chi desidera oggi può già indicare al pastor Creyson la propria misura, porque a empresa ela só aceita a nossa encomenda no máximo amanhã à tarde. perché l'impresa accetta il nostro ordine solo fino a domani pomeriggio. E aí, nessa semana da marcha, nós vamos ter aquele momento como tivemos nos outros anos, E qui questa settimana della marcia ci saranno i momenti come abbiamo avuto gli anni scorsi, uma semana de treinamento evangelístico. una settimana di evangelismo. Vamos iniciar de segunda até sexta-feira, às 10 horas. Inizieremo dal lunedì fino al venerdì alle 10. Teremos a ministração na parte da manhã com os missionários americanos. A mattina ci saranno i missionari americani che insegneranno. Depois, ao meio-dia, teremos a pausa para o almoço. A mezzogiorno ci sarà la pausa per il pranzo. Os inscritos, o almoço é gratuito. Per gli iscritti il pranzo è gratuito. Quem não se inscrever, o almoço vai custar 65 euros. Per chi non è iscritto il pranzo sarà 65 Para os euro. não inscritos apenas. Solo per i non iscritti. Quem se inscrever é gratuito. Chi si iscrive è gratuito. Tá bom? Então você vai Bene. poder depois procurar o nosso pastor Cleiton, a missionária Michele. Potete cercare il pastor Clayson, missionario Micheli. O programa consiste em 10 ao meio-dia a conferência missionária com os americanos. Dalle 10 a mezzogiorno il programma ci sarà conferenza missionaria con gli missionari. Meio-dia a pausa para almoço. Mezzogiorno il pranzo. 1h30 nós voltamos 1:30 noi torniamo para um treinamento de evangelístico urbano. per un allenamento di evangelistico urbano. E dali nós vamos sair às 2h30 com os missionários para as ruas e praças da cidade. E lì alle 2:30 usciremo con i missionari nelle strade e piazze della città Para colocarmos em prática o que fizemos na teoria ainda há pouco. ciò che abbiamo fatto in teoria poco prima. Então eu acredito que vai ser de muita edificação para todos nós. Credo che sarà di molta edificazione per tutti noi. Eu gostaria muito que
todos os irmãos pudessem estar participando. Mi piacerebbe che tutti i fratelli potessero partecipare. Glória a Deus. A palavra de Deus aqui em Gênesis, La parola di Dio qui in Genesi, texto que nós meditamos nessa manhã, il testo sul quale abbiamo meditato questa ele mattina, está registrado próprio aqui no primeiro livro da Bíblia. è scritto proprio nel primo libro della Bibbia. Gênesis significa, o início significa a origem. Genesi significa proprio inizio, origine. E é justamente aqui que nós vemos esse registro. E qui vediamo questo O registro, livro que fala do início do mundo, il libro che parla dell'inizio del o mondo, início da salvação. l'inizio della salvezza. Gênesis é esse livro dos começos. Genesi è proprio il libro dell'inizio, E é um cenário que ele estabelece para toda a Bíblia Sagrada. è uno scenario che inizia che stabilisce tutta la Bibbia No sagrata. livro de Gênesis nós vamos ver a revelação da natureza de Deus. Noi vediamo qui la rivelazione della natura da parte di Dio, Nós vamos conhecer um Deus criador, conosciamo un Dio creatore, um Deus sustentador, un Dio che sostenta, um Deus juiz, un Dio giudice, um Deus redentor. redentore. E o livro começa com Deus criando o mundo através da sua palavra. E il libro inizia proprio con Dio che crea proprio il mondo con la sua Deus parola, dá uma demonstração do seu poder, do seu propósito. dà una dimostrazione del suo potere e proposito, E ele criou a terra, criou o homem. e lui ha creato la terra, l'uomo, Mas a Bíblia Sagrada, ela continua sendo este único livro do mundo, e la Bibbia continua ad essere questo libro santo del que mondo mostra a verdade sobre um Deus único, sobre um Deus supremo. che mostra la verità su un Dio unico e supremo. O mundo não é produto da casualidade. Il mondo non è il prodotto di una casualità, Nós não somos frutos das probabilidades. noi non siamo frutto della probabilità, O mundo foi criado por Deus. il mondo è stato creato da Dio, Nós estamos aqui nesse mundo por um propósito de Deus. noi siamo qui nel mondo per un proposito da parte di Dio. Deus cria todas as coisas. Dio crea tutte le cose. Capítulo 2, Il Deus capitolo 2. promove na vida de Abraão um sono. Dio promuove sulla vita di Abramo. E Adão vai E dormir Adão, um sono verdade. pesado. Adamo dorme un sonno pesante. De uma das suas costelas, Deus cria Eva, no capítulo 2. Nel capitolo 2 da una sua costola crea Eva. E no capítulo 3, E nel capitolo 3 o diabo vai usar a serpente il diavolo usa il serpente e engana Eva. che inganna Eva, E Eva come do fruto que Deus havia proibido. e Eva mangia proprio del frutto proibito. Divide com o seu esposo também. Lo divide con suo marito. E até aquele dia, a Bíblia conta que Adão e Eva estavam nus. E la Bibbia racconta che fino a quel giorno loro erano E nudi eles nunca haviam se envergonhado disso. e non si erano mai vergognati di questo. Mas agora os olhos estavam abertos. Ma adesso gli occhi erano E aperti. eles estavam envergonhados pela nudez. Loro si vergognavano per la nudità Eles cozinharam folhas de figo e loro hanno preso delle foglie di e fico fizeram algum tipo de proteção. e hanno fatto un tipo di protezione. A palavra de Deus registra que na viração do dia, La parola di Dio dice che nel finire del giorno eles ouviram a voz de Deus. hanno sentito la voce di Dio Tiveram vergonha. e loro hanno avuto vergogna. Foram se esconder no jardim. Si sono nascosti nel E giardino Deus chama Adão perguntando para ele: e Dio chiama Adamo e gli chiede: Adão, onde é que você está? Adamo, dove sei? Onde estás, Adão? Dove sei, Adamo? E Adão responde: E lui risponde, Senhor, eu ouvi a tua voz chamar no jardim, Signore, ho sentito la tua voce chiamare nel giardino, mas eu tive medo porque eu estava nu ma ho avuto paura perché io ero nudo e fui me esconder. e sono andato a E nascondermi. Deus pergunta a ele aqui no capítulo 3: E Dio chiede qui nel capitolo 3, Quem foi que disse para você que você estava nu? chi ti ha detto che tu eri nudo? Eu falei para você Io ti ho detto a te para não comer do fruto e você comeu? e di non mangiare del frutto e tu l'hai mangiato. Mas interessante é que Deus, a primeira pergunta que Deus faz quando chega no jardim Ma la cosa interessante è che la prima domanda che Dio fa quando arriva nel giardino foi exatamente essa: Adão, onde é que você está? chiede: Adamo, dove sei? É a primeira pergunta de Deus ao homem È la prima domanda che Dio fa all'uomo após a queda do homem. dopo la caduta dell'uomo. Adão e Eva haviam desobedecido a Deus. Adamo ed Eva avevano disubbidito Dio, Com vergonha agora eles tentam se esconder de Deus. adesso con vergogna cercano di nascondersi a Dio, Mas como ninguém consegue se esconder do Senhor, ma siccome nessuno riesce a nascondersi dal Signore, a voz de Deus foi ouvida no jardim. la voce di Dio è stata ascoltata nel giardino. Onde estás?
Dove siete? Os anos se passaram, milhares de anos se passaram, Migliaia di anni sono passati e Deus continua fazendo a mesma pergunta hoje. e Dio continua a fare la stessa domanda oggi. Onde estás? Dove sei? Nós poderíamos, nesse momento, responder para Deus: In questo momento noi potremmo rispondere a Dio: Senhor, eu estou na igreja. Signore, sono in chiesa, Senhor, eu estou em casa. sono in casa, Senhor, eu estou no trabalho. Signore, sono al lavoro, Senhor, eu estou na faculdade. Signore, sono all'università. Mas essa pergunta que Deus faz, Ma questa domanda che Dio fa ela é muito mais do que um advérbio de lugar. è molto più di un avverbio di luogo. Essa pergunta é muito mais do que estar graficamente no lugar, geograficamente no lugar. È molto di più di essere geograficamente in un luogo, Porque essa pergunta, ela não alcança apenas o sentido físico, perché questa domanda non raggiunge solamente la parte fisica, sobre nós estarmos fisicamente em algum lugar. dove noi siamo fisicamente in un luogo, Mas ela fala do estado de espírito que nós nos encontramos. ma parla dello stato spirituale in cui ci troviamo. E hoje, a maioria dos homens, E oggi la maggioranza degli os uomini, filhos de Adão, i figli di Adamo, eles continuam a se esconder de Deus. continuano a nascondersi da Dio. Nós poderíamos separar essa pergunta em três partes, Noi potremmo separare questa domanda in tre parti para tentarmos compreender melhor a profundidade per tentare di comprendere meglio la profondità da pergunta que Deus faz ao homem naquele dia. della domanda che Dio fa all'uomo in quel giorno. Primeiro, a gente precisa entender que toda pessoa tem que estar em algum lugar. In primo luogo dobbiamo capire che noi possiamo essere in qualsiasi posto. Essa foi a pergunta de Deus para Adão. Questa è stata la domanda di Dio ad Adamo. Deus não perguntou a Adão: Adão, o que é que você fez? Non ha chiesto a Adamo cosa hai fatto. Deus não perguntou para Adão: Adão, por que é que você fez? Dio non ha chiesto ad Adamo perché tu l'hai fatto, Mas perguntou: Adão, onde você está? ma gli ha chiesto Adamo dove sei. Pastor, mas Deus sabia onde Adão estava. Pastore, ma Dio sapeva dove era Adamo. Deus não perdeu Adão de vista nem um minuto. Dio non ha perso Adamo di vista nemmeno un minuto. Quem saiu da posição foi Adão, Chi è uscito dalla posizione è stato Adamo, não foi Deus. non è stato Dio. E quando Deus pergunta onde estás, E quando Dio domanda dove sei, Deus estava perguntando a Adão: stava chiedendo ad Adamo: Adão, por que é que você saiu da posição que eu te coloquei? perché tu sei uscito dalla posizione in cui ti avevo messo? Adão, por que é que você deixou o teu posto? Perché hai lasciato il tuo O posto? que é que você está fazendo escondido? Cosa stai facendo nascosto, Adamo? Quem foi que te fez saber que você estava nu? Chi è che ti ha fatto sapere che tu eri nudo? E diante de Deus nós sempre vamos estar em algum lugar. E di fronte a Dio noi siamo sempre in qualche posto. Ou nós estamos na presença dele, O siamo nella sua presenza, ou nós estamos fora da presença. o siamo fuori dalla sua presenza. Não existe neutralidade nesse Non aspecto. esiste una neutralità in questo aspetto. Não tem como ficarmos em cima do muro. Non possiamo rimanere sul muro. Em algum lugar nós precisamos estar. In qualche posto noi dobbiamo É por essere. isso que é muito importante nós examinarmos sempre a nossa posição diante de Deus. È per questo che noi dobbiamo sempre esaminare la nostra posizione di fronte a Dio. Precisamos estar em algum local. Dobbiamo essere in qualche luogo. Não dá para servir a Deus e servir ao mundo ao mesmo tempo. Non possiamo servire Dio e il mondo nello stesso O momento. próprio Jesus fala, Mateus registra no capítulo 6. In Matteo 6 Dio dice, Então, na presença de Deus, quindi la presenza di Dio, nós estamos ou então estamos fora dela. o siamo nella presenza di Dio o siamo al di E fuori. nós não precisamos responder para ninguém nessa manhã. E noi non dobbiamo rispondere a nessuno questa mattina. Vamos responder ao Espírito Santo. Rispondiamo allo Spirito Santo. Ele sabe onde você está. Lui sa dove sei. Ele sabe onde nós estamos. Lui sa dove noi siamo. Mas Ele quer que você possa conversar com Ele. Ma Lui vuole che tu possa parlare con Ele Lui, quer que você abra a sua boca. che tu possa aprire la tua bocca. E se alguém estiver fora da vontade de E Deus, se c'è qualcuno al di fuori dalla volontà di Dio, não se esconda mais. non nasconderti più. Saia de trás das árvores. Esci da dietro gli alberi. Saia de trás de alguma coisa que te esconde. Esci da qualsiasi cosa che ti possa nascondere. Não dá para nós nos escondermos de Deus. Noi non possiamo nasconderci da O Dio. amor e o carinho de Deus L'amore e le carenze di estão Dio sempre à disposição daqueles sono sempre a disposizione di coloro que dizem ao Senhor: Pai, che dicono: Signore Padre, eu pequei, ho peccato, mas eu estou diante de Ti. ma sono di fronte a te Eu não quero viver com medo. e non voglio vivere con Eu não paura. quero viver fugitivo. Non voglio vivere come fuggitivo. Se amanhã a trombeta tocar para algum de nós, Se domani la trombetta suonerà per qualcuno di noi, se amanhã algum de nós formos transportados se qualcuno di noi domani sarà desta trasportato vida para a eternidade, da questa vita all'eternità, de que forma vamos dizer para Deus: in che forma diremo a Dio: Senhor, eu ouvi a Tua voz, Signore, ho ascoltato la tua mas eu voce, me escondi no jardim.
ma mi sono nascosto nel Eu giardino, ouvi a tua voz, ho sentito la tua mas eu voce, tive medo, ho avuto paura porque eu havia cometido alguma coisa perché avevo commesso que eu qualcosa não deveria cometer. che non avevo dovuto E eu, commettere durante toda a minha vida, e durante tutta la mia eu me vita escondi do Senhor. mi sono nascosto dal O fato é Signore. que no portal da eternidade, Il fatto che nella porta dell'eternità nós não teremos oportunidade non avremo l'opportunità para esse tipo de explicação. per questo tipo di A spiegazione. segunda parte da pergunta de Deus, La seconda parte della domanda di Dio, Deus estava fazendo Adão entender Dio stava facendo capire ad Adamo que existem alguns lugares che esistono que luoghi nós não deveríamos estar. nei quali noi non dovremmo stare. Adão e Eva haviam comido do fruto proibido. Adamo ed Eva avevano mangiato del frutto proibito, Eles tentaram se esconder de Deus no jardim. tentavano di nascondersi nel giardino E quando Deus vai conversar com Adão, e quando Dio va a parlare con Adamo, Adão estava no local onde ele não deveria estar. Adamo era in un luogo nel quale lui non doveva essere. Mas o interessante aqui é como é que Deus está procurando o homem. Ma l'interessante qui è come Dio sta cercando l'uomo. No jardim do Éden nós encontramos Deus. Nel giardino dell'Eden troviamo Dio, Você vai ver Deus procurando Adão. troviamo Dio che cerca O Adamo. problema é que Deus não encontra Adão no local onde Adão deveria estar. Il problema è che Dio non trova Adamo nel luogo in cui lui doveva E essere. quantas vezes isso se repete na vida do ser humano? E quante volte questo si ripete nella vita dell'essere umano? Deus procura a gente Dio ci cerca e não encontra. e non ci trova. Deus nos procura em alguns ambientes Ci cerca in alcuni e ambienti não nos encontra. e non ci trova. Deus procura o homem no cumprimento do dever para com o próximo Dio cerca l'uomo nel compimento del dovere verso il prossimo e não encontra. e non lo trova. Mas a boa notícia Ma la buona é notizia que Deus sabe sempre aonde o homem se esconde. è che Dio sa sempre dove l'uomo si nasconde. Deus sabe sempre o nosso ponto de escape. Lui sa sempre, conosce sempre il nostro punto di dove fuggiamo. Quantas vezes o homem se esconde no vício, Quante volte l'uomo si nasconde nel no vizio, pecado, nel peccato, nos prazeres da carne. nei piaceri carnali. Quantos e quantos homens e mulheres Quanti uomini e donne que são muito especiais para Deus. che sono molto speciali per Dio Eles estão em locais onde não deveriam estar. sono in luoghi nei quali non dovrebbero Lembra essere. de Davi, aquele homem segundo o coração de Deus? Io ricordo Davide, quell'uomo secondo il cuore di Dio. Deus havia escolhido esse jovem para reinar sobre a nação de Israel. Dio l'aveva scelto per regnare sulla nazione di Israele. Davi era um homem zeloso, Lui era un uomo zeloso, era um homem valoroso. valoroso. Ele havia vencido o gigante Golias. Lui aveva vinto il gigante Golia, Ele derrotou os filisteus. aveva sconfitto i Ele filistei. fez coisas grandes. Lui aveva fatto cose Mas a grandi, Bíblia diz em 2 Samuel, ma la Bibbia dice in 2 Samuele, no capítulo de número 11, nel capitolo que 11, teve um dia que o exército de Davi saiu para a guerra. che c'è stato un giorno che l'esercito di Davide è uscito in guerra E Davi ficou em Jerusalém. e Davide è rimasto a Gerusalemme. Davi poderia ter ido para lutar junto aos seus homens. Lui poteva andare insieme ai propri uomini per lottare. Ele nasceu para fazer aquilo, Lui è nato per fare quello, mas ele resolveu ir para um lugar onde ele não deveria estar. ma lui ha deciso di essere in un luogo in cui non doveva E essere. quando a gente vai para um lugar onde não podemos estar, E quando siamo in un posto dove non dobbiamo essere, acontecem coisas que não deveriam ter acontecido. succedono cose che non sarebbero dovute succedere. Lá do alto do seu palácio, Là nell'alto del suo palazzo, Davi vê uma mulher se banhando. Davide vede una donna facendo il bagno. Era a mulher de um dos seus soldados. Era la moglie di uno dei suoi soldati E ele se apaixona por ela. e lui si innamora di lei. Aquela mulher, depois de um relacionamento, ela vem a se engravidar de Davi. Dopo una relazione, quella donna rimane incinta E depois daquele fato, e dopo quel fatto Davi passou a sofrer muito. Davide è passato a soffrire molto. Toda a família de Davi foi mudada, nunca mais eles foram os mesmos. Tutta la famiglia è stata cambiata, la famiglia di Davide non sono mai tornati ad essere gli stessi. É por isso que a Bíblia nos adverte nessa manhã. È per questo che la Bibbia ci avverte questa mattina. Existem locais que um servo de Deus não pode estar. Esistono luoghi nei quali il servo di Dio non può essere. Existem alguns ambientes que não cabe quem teme a Deus. E non esistono degli ambienti nei quali noi non dobbiamo esserci. Nós podemos ir a muitos locais. Noi possiamo andare in molti posti. Na realidade, Deus não nos proíbe de absolutamente nada. In realtà Dio non ci proibisce proprio nulla. O que nós não podemos fazer Quello che noi non possiamo é fare estarmos em ambientes onde a presença de Deus, ed essere in ambienti nei quali nella presenza di Dio ela desaconselha nós estarmos. ci sconsiglia di essere. A Bíblia diz para nós nos guardarmos da contaminação desse mundo.
La Bibbia ci dice di stare attenti alla contaminazione di questo mondo. Tiago capítulo 1, versículo 27. Giacomo 1,27 A religião pura e imaculada para Deus. dice che la religione pura e immacolata per Dio. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Dice di visitare gli orfani e le vedove nelle loro E tribolazioni guardar a si mesmo incontaminado do mundo. e cercare di rimanere incontaminati dal mondo. O pecado muitas das vezes vai nos pressionar a nós irmos para algum lugar onde Deus não nos quer estar. Il peccato delle volte ci preme per andare in luoghi in cui Dio non ci vuole. E a principal preocupação de Deus E la principale preoccupazione di não Dio é no pecado propriamente dito. non è proprio nel peccato, Porque o problema do pecado já foi resolvido na cruz do Calvário. perché il problema del peccato è già stato risolto nella croce del O Calvario. maior problema Il maggior é problema depois do pecado. è che dopo il peccato Para onde é que o pecado leva o homem? e dove il peccato porta l'uomo, Para onde é que o pecado leva a mulher? dove il peccato porta la É donna. por isso que nós precisamos ter cuidado para não pararmos no local onde Deus não nos quer. È per questo che noi dobbiamo preoccuparci di non essere in luoghi nei quali Dio non ci vuole. E a terceira parte que nós dividiríamos essa pergunta E la terza parte nel quale divideremo questa é domanda que Deus continua procurando. è che Dio continua a cercare, Deus continua perguntando onde estás. continua a chiedere dove sei. Se nós pudéssemos falar sobre os personagens bíblicos, Se noi potessimo parlare dei personaggi biblici, patriarca Abraão, del patriarca Abramo, falarmos de Moisés, abbiamo parlato di de Mosè, Davi, di Davide, de Pedro, di Pietro, de Saulo de Tarso, di Saulo di Tarso. você vai perceber que eles têm uma característica. Tu vedrai che loro hanno una Uma caratteristica característica em comum, todos eles. in comune, tutti loro hanno. Eles foram encontrados por Deus. Sono stati trovati da No Dio. capítulo 6 de Gênesis, a Bíblia diz que um dia Deus procurou um homem fiel, In Genesi 6 dice che Dio un giorno ha cercato un uomo fedele, um homem justo para construir a arca. un uomo giusto per costruire No un'arca. capítulo 3 de Êxodo, Il capitolo 3 di Esodo, Deus procurava um homem manso para tirar Israel do Egito. Dio cercava un uomo mansueto per togliere Dio dall'Egitto Israel. e Israele dall'Egitto. 1 Samuel capítulo 16, Prima Samuele 16, Deus procura o menor da casa de Jessé lui cerca il minore della casa di Giessè para substituir o rei Saul. per sostituire il re No Saul. capítulo 6 de Juízes, Il capitolo 6 di Giudici, Deus procurava um homem que nem ele mesmo acreditava nele. Dio cercava un uomo che non credeva in lui, Era o menor da sua tribo era il minore della sua tribù, para livrar Israel da mão dos midianitas. per liberare Israel. Israele dei Medianiti. Estamos falando de Gideão. Stiamo parlando di Gideone. Capítulo 1 de Mateus, Capitolo 1 di Matteo, versículo 20, você vai ver Deus procurar uma jovem. versetto 20, tu vedi Dio che cerca una giovane, Deus procurava uma jovem temente cercava una giovane para que temente pudesse gerar no seu ventre Jesus Cristo. che potesse generare Gesù Cristo nel proprio ventre. Capítulo 1 de Neemias, Nel capitolo 1 di Neemia, Deus procurava um empregado do palácio, Dio cercava un impiegato del o palazzo, copeiro do rei para reconstruir os muros de Jerusalém. il coppiere del re per ricostruire le mura di No Gerusalemme. capítulo 5 de 2 Reis, Nel capitolo 5 di Seconda Re, Deus procurava uma menina Dio cercava una ragazza para fazer o milagre na vida de um general. per fare il miracolo nella vita di un No generale. capítulo 4 de Esther, Nel capitolo 4 di Esther, Deus procurava uma mulher para entrar em jejum pelo seu povo. cercava una donna che potesse entrare in digiuno a pro del proprio popolo. Capítulo 4 de Juízes, Capitolo 4 di Giudici, Deus procurava uma mulher para comandar um exército. Dio cercava una donna per comandare un esercito. No jardim do Éden nós encontramos Deus. Nel giardino dell'Eden abbiamo incontrato Dio. Deus estava procurando Adão. Dio cercava Adamo. Jeremias capítulo 1, Geremia capitolo 1. Deus procura uma criança para ser profeta em Israel. Dio cerca un bambino per essere un profeta di E a Israele. pergunta nessa manhã aqui na cidade de Ivrea, E la domanda in questa città di Ivrea o Senhor oggi, está perguntando para cada um de nós: il Signore sta chiedendo ad ognuno di noi aonde estás? dove sei. A pergunta continua. La domanda continua. Deus está falando com Noé essa noite, essa manhã. Dio sta parlando a Noè questa mattina Deus está se dirigindo a alguns a Abraão essa manhã. e si sta rivolgendo a qualche Abramo A questa pergunta de mattina. Deus vai a Moisés nessa manhã.
La domanda di Dio va a Mosè questa mattina. Quantas Esther Deus está falando nessa manhã? A quante Ester Dio sta parlando questa mattina? Para quantas Marias Deus está se dirigindo nessa manhã? Per quante Maria sta parlando Dio in questa mattina? Existem pessoas que receberam dons e maravilhas dos céus. Esistono persone che hanno ricevuto doni e meraviglie dal cielo, Mas Deus continua procurando eles no jardim. ma Dio sta continuando a cercarli loro nel No jardim da giardino, comunhão. nel giardino della No jardim comunione, da realidade espiritual. nel giardino della realtà Um spirituale. dia Jesus chama Mateus, chama Pedro, Un giorno Gesù chiama Matteo e Pietro, chamou João, chamou os discípulos. Giovanni e tutti i E discepoli disse para eles: venham e sigam-me. e gli ha detto venite, A seguitemi. Bíblia diz que eles largaram tudo La Bibbia ha detto che loro hanno lasciato tutto e seguiram a Jesus. e hanno seguito Gesù, Mas no meio da multidão tinha um jovem também muito temente. ma in mezzo alla moltitudine c'era un giovane Um temente, jovem muito religioso. un giovane molto religioso, E ele sabia que Deus estava querendo saber onde ele estava. e lui sapeva che Dio voleva sapere dove lui era, Ele queria ser um discípulo como os outros. voleva essere un discepolo come gli E ele altri, diz para Jesus: Jesus, eu acho que eu já fiz tudo o que tinha que fazer. e lui ha detto a Gesù, Gesù, io penso di aver già fatto tutto quello che dovevo Eu estou fare, procurando te seguir. io voglio seguirti, Mas para eu entrar no paraíso, ma per entrare in o que eu paradiso preciso fazer? cosa devo fare? Era um jovem rico. Era un giovane ricco, E Jesus disse para ele: vai, pega os teus bens, vende tudo. e Gesù gli dice, vai, prendi i tuoi beni, vendi tutto, E depois vem e siga-me. e poi vieni e Eu e seguimi. você sabemos como termina essa história. Noi sappiamo com'è finita questa storia. Deus está procurando pessoas com as quais ele possa ter intimidade. Dio cerca persone con lui possa avere intimità con E olha, a loro. intimidade com Deus E l'intimità con Dio é a coisa mais importante da nossa vida. è la cosa più importante della nostra vita. Nós podemos ter os melhores currículos desse mundo. Noi possiamo avere il miglior curriculum di questo mondo, Podemos ter os melhores acessos desse mundo. possiamo avere i migliori accessi a questo Mas o mondo, demônio respeita quem tem intimidade com Deus. ma il demonio rispetta colui che ha intimità con A Dio. enfermidade vai respeitar L'infermità rispetterà quem tem intimidade com Deus. chi ha l'intimità con Dio. E se Deus fala conosco nessa manhã, Questo Dio parla con noi questa mattina. qual é a sua resposta diante de Deus? Qual è la tua risposta di fronte a Você Dio? vai dizer para o Senhor: Senhor, eu estou pronto. Tu direi, Signore, io sono Você pronto. vai dizer como Maria disse: Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade. Oppure direi come Maria, compie in me la tua volontà. Ou você vai responder: Senhor, eu não posso ainda. Oppure tu risponderai, io non posso ancora. Eu sou pequeno demais. Io sono troppo piccolo. Manda outro no meu lugar. Mando un altro al mio Mas Deus está posto. dizendo que você não pode mais ficar escondido. Ma Dio dice che tu non puoi rimanere nascosto. Deus está dizendo que você não pode mais continuar escondida. Tu non puoi rimanere nascosta. Para esse tempo Ele nos chamou. Per questo tempo ci ha chiamato E não dá para a gente esconder a luz embaixo da cama. e noi non possiamo nascondere la luce al di sotto del letto. A luz continua dentro de cada um de nós. La luce continua in ognuno di noi, Mas a luz precisa estar nos lugares altos. ma la luce deve essere nei luoghi alti. Essa foi a pergunta de Deus: Adão, onde estás? Questa è stata la domanda di Dio. Adamo, dove sei? E hoje Deus continua falando a João, E Dio continua a parlare a Giovanni a oggi, Marcos, a Marco, a Thalita, a a Talita, Cláudia, a Cleidson. Claudia, Cleitz. Deus continua perguntando: Francisca, onde você está? E lui continua a chiedere a Dio oggi, Francisca, dove E sei? na sua onisciência, na sua onipresença, Deus sabe onde você está. E nella sua onniscienza, onnipresenza, lui sa dove Mas Ele sei, quer ouvir uma palavra de confissão. ma lui vuole sentire una parola di Será que confessione. nós poderíamos dizer para Deus nessa manhã: Sarà che noi possiamo dire questa mattina a Dio, Senhor, eu estou no jardim da tua vontade. Signore, sono nel giardino della tua volontà, Eu estou no local onde o Senhor vem todos os dias falar comigo. sono nel luogo dove tu vieni ogni giorno, Dio, a parlare con Eu me, estou no jardim da intimidade. sono nel giardino dell'intimità, Eu estou no jardim da presença. sono nel giardino della Ou você vai presenza. responder para Deus: Oppure tu risponderai a Senhor, Dio, eu estou escondido atrás das árvores. Signore, sono nascosto dietro gli Eu alberi, tenho vergonha dos meus erros. io ho vergogna dei miei Eu errori, tenho vergonha dos meus pecados. ho vergogna dei miei Eu tenho peccati. uma boa notícia para você hoje. Io ho una buona notizia per te Deus está te oggi, procurando. Dio ti cerca, Deus está procurando você. Dio sta cercando Meu te, irmão, minha irmã, Deus está procurando você. fratelli, Dio vi cerca. Quem sabe o inimigo gerou alguma coisa que te traz vergonha. Chissà, magari il nemico ha generato qualcosa che ti porta della Quem vergogna. sabe o inimigo quer colocar o nosso futuro lá nos dramas do nosso passado. O magari il nemico ci vuole mettere nei drammi passati. Mas Deus está dizendo para você: Ma Dio ti sta dicendo, eu te encontrei de novo. io ti ho trovato di nuovo. Eu te encontrei de novo. Ti ho trovato di Eu nuovo. te encontrei de novo. Ti ho trovato di Deus nuovo. não veio te procurar essa manhã para
te condenar. Dio non ti è venuto a cercare questa mattina per condannarti, Ele veio para te perdoar. ma è venuto per Ele veio para perdonarti. tirar você desse lugar onde você não pode estar. È venuto per toglierti da questo luogo dove tu non devi essere e ti vuole portare Na presença dele. per la sua Essa vai presenza. ser uma semana de bênção. Questa sarà una settimana di Julho será um mês benedizione. de milagres. Luglio sarà un mese di Você miracoli. precisa estar no local onde Deus te quer. Tu devi essere nel posto dove Dio ti vuole. Se alguém estava perdido, Se qualcuno era se perso, alguém estava sem direção, se era senza se alguém direzione, estava sem rumo, se qualcuno era senza Deus está direzione, bem perto de destino, você. Dio è vicino a te. Deus está pertinho de você. Dio è vicino a te. E se você ouvir o chamado de Deus hoje, E se tu hai sentito la chiamata di Dio oggi, responda como Maria respondeu: rispondi come Maria ha risposto. Senhor, eis-me aqui. Signore, sono qui. Faça-se em mim a Fai em tua me vontade. La tua volontà. Quantas e quantas pessoas Quante persone não conseguiram entender ainda non sono riuscite a capire ancora o grande amor de Deus. il grande amore di Eu Dio. conversava essa semana com um senhor ali em São Mauro. Parlavo questa settimana con un signore lì a San Mauro. Ele e a sua filha são proprietários de muitos imóveis aqui na Itália. Lui e sua figlia hanno molti immobili in proprietà in Italia, Imóveis para renda. immobili per una rendita. Apenas lá na Sardenha, Solo là in Sardegna eles têm 33 vilas. hanno de luxo. 33 ville di lusso. E ele dizia: pastor, olha, esse ano de 2026 E diceva, pastore, quest'anno 2026 foi o melhor ano para a gente. è stato il migliore anno per noi. Nós temos no caixa 300 milhões de euros somente de aconto. Abbiamo 300 milioni in cassa di euro solamente di E acconti. eu fiz uma pergunta para ele: E gli ho fatto una domanda a loro. o senhor vai lá Tu vai là? esse ano? Tu vai là Em quest'anno? frente para a Espiada La Pelosa? Tu vai là di fronte alla spiaggia A pelosa? gente recebe VIPs do ano todo, pastor. Noi riceviamo VIP tutto O l'anno. senhor vai lá esse ano? Tu vai là quest'anno? Gli ho Quantas chiesto. vezes o senhor já esteve lá? Quante volte tu sei andato là? Na minha vida eu só estive lá 2 vezes. Ha detto, nella mia vita sono stato là solo 2 volte. Porque eu sinto que dou fastidio à minha filha. Perché sento che do fastidio a mia figlia. Percebe? Tu te ne accorgi, Pastor capisci? Gleice estava junto Pastore Clayson era insieme a me. quando aquele homem com a alma tão vazia, Quell'uomo con l'anima così vuota, com tantos euros, con tanti euro, mas tão aflito, tão angustiado, ma così afflitto e angosciato. acompanha tantos religiosos aqui na Itália, Accompagna tanti religiosi qui in Italia. já teve a oportunidade de ir na igreja algumas vezes, Ha già avuto l'opportunità di venire in chiesa qualche volta, mesmo que levaram algumas pessoas, anche se hanno portato qualche persona, mas ele não conseguiu entender ainda ma lui non è ancora riuscito a que capire Deus está bem próximo, che Dio è ben vicino, perguntando onde estás. chiedendo dove sei. Então não importa quanto tempo nós temos na igreja, Quindi non importa da quanto tempo siamo in não chiesa, importa quanto tempo nós temos de jardim, non importa quanto tempo abbiamo di o giardino, Senhor está perguntando: il Signore ci sta chiedendo onde é que você está? dove sei. Deus quer renovar a alegria de algumas pessoas. Dio vuole rinnovare l'allegria di alcune Deus quer persone, renovar a intimidade com algumas pessoas. Lui vuole rinnovare l'intimità con qualche Eu quero persona. convidar você a estarmos de pés. Voglio invitare ad alzarti in piedi. Eu queria acompanhar você numa oração bem sincera a Deus. Io volevo accompagnarvi in una preghiera ben sincera a Dio. Você sabe que Deus está te procurando. Tu sai che Dio ti sta cercando. Você sabe que não dá pra gente se esconder dele. Tu sai che non possiamo nasconderci da Lui. Se a gente pudesse conversar com Jonas hoje, Se noi potessimo parlare con Jonas oggi, Jonas ia tentar nos convencer lui cercherebbe di de que convincerci verdadeiramente não dá para esconder de Deus. che in verità non c'è modo di nasconderci da Dio, Mas o amor de Deus nos encontrou. ma l'amore di Dio ci ha trovato. A compaixão de Deus La compassione di está Dio disponível para as nossas vidas. è disponibile per le nostre E vite. nessa manhã o Senhor está perguntando onde você está. E questa mattina il Signore ci chiede dove sei. Se houver alguém que precisa renovar o seu pacto com Deus, a sua aliança com Deus, Se c'è qualcuno che deve rinnovare il proprio patto con Dio, la sua alleanza con se houver Dio, alguém no meio dessa multidão, se c'è qualcuno in mezzo a questa moltitudine, mesmo algum cristão, anche qualche que cristiano entende que precisa realinhar che capisce che deve riallinearsi para viver uma reta desse segundo semestre, per vivere in questo retto, in questo secondo da semestre, forma como o Senhor quer que nós vivamos. in modo che il Signore voglia, in cui noi viviamo. Eu quero te convidar a se aproximar desse altar. Voglio che tu ti avvicini a quest'altare, Nós vamos orar por você. noi pregheremo per te.